Uma das maiores notícias oficiais de 2026 acabou de acontecer. O Obama revelou a existência de aliens. Sim, um ex-presidente dos Estados Unidos admitiu a existência de aliens e Trump vai liberar tudo o que eles sabem. E isso nos leva a 5 casos reais que até hoje deixam os governos em silêncio. O caso de Roosevelt, a abdução de Beth e Barney Hill, Travis Walton e o ET de Varginha, e a noite oficial dos OVNIs aqui no Brasil. O que eles realmente sabem e por que alguns desses arquivos continuam parcialmente secretos. Isso não são teorias da conspiração da internet, são eventos reais, documentados, que entraram em arquivos governamentais, relatórios militares e manchetes de jornais. Bom, fica até o final, porque depois desse vídeo você vai começar a questionar tudo o que acha sobre o que está lá em cima. E tudo isso hoje aqui no quadro Muito Além do Tempo. Oi, meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vamos direto ao ponto. O que muita gente não percebe é que a conversa sobre OVNIs, ou o APS como os governos chamam hoje, mudou completamente nos últimos anos. O governo dos Estados Unidos confirmou oficialmente que alguns desses objetos aéreos observados por pilotos militares simplesmente não puderam ser explicados. Isso não é um teórico da conspiração dizendo, foi o próprio Pentágono. Então, quando olhamos para casos antigos, eles ganham outro peso, porque a pergunta já não é mais por que coisas estranhas aparecem no céu. Isso já é confirmado. A pergunta agora é, o que são essas coisas e há quanto tempo os governos sabem disso? Número 5. O incidente de Roosevelt 1947. Se você já ouviu falar de OVNIs, provavelmente já ouviu falar de Roosevelt. No verão de 1947, algo caiu em um rancho próximo à cidade de Roosevelt, no Novo México. Um fazendeiro chamado de Mac Brazel encontrou os destroços e avisou o xerife local. O xerife acionou a base militar da região e o que aconteceu depois foi surreal. A própria base aérea de Roosevelt divulgou um comunicado oficial dizendo que havia recuperado um disco voador. A notícia saiu nos jornais, era oficial. E incrivelmente, horas depois, tudo mudou. De repente, já não era mais um disco voador. Era apenas um balão meteorológico. Mas as testemunhas descrevem materiais que não podiam ser dobrados ou queimados. Símbolos estranhos nos destroços e uma operação de recolhimento extremamente rápida. Rápida demais. Um oficial chamado de Jesse Marcel afirmou até o fim da sua vida que aquilo não era deste mundo. E anos depois o governo disse que se tratava do Projeto Mogul, um programa secreto de espionagens com balões para monitorar testes nucleares soviéticos. E para alguns isso resolveu o mistério, para outros não. Então o Roosevelt se tornou o ponto de partida da era moderna dos OVNIs e continua sendo debatido até hoje. Número 4. O caso de Beth e Barney Hill, 1961. Este caso já é diferente, não é apenas algo no céu, é um suposto sequestro. Beth e Barney Hill estavam dirigindo à noite por uma estrada, quando perceberam uma luz estranha seguindo o carro. Barney olhou com um binóculo e disse ter visto figuras dentro do objeto. Eles então voltaram para casa, mas chegando 2 horas depois do previsto. Nenhum dos dois conseguiram explicar o tempo perdido. Foi então que depois, sobre hipnose conduzida pelo médico Benjamin Simon, ambos relataram experiências semelhantes. Foram levados por uma nave, examinados por seres de olhos grandes e depois devolvidos ao carro. As sessões foram feitas separadamente e os relatos coincidiram. E sabe o detalhe mais intrigante? Beth desenhou um mapa estelar que disse ter visto dentro da nave. Anos depois, uma astrônoma amadora relacionou o desenho ao sistema estelar de Zeta Reticuli. Coincidência? Sugestão psicológica ou algo mais? Número 3. O caso de Travis Walton, 1975. Se você já viu o filme Fogo no Céu, reconhece essa história. Travis trabalhava como um lenhador no Arizona. Em novembro de 1975, ele e outros 6 colegas viram uma luz intensa pairando sobre a floresta. Então Travis saiu do caminhão para se aproximar e foi atingido por um feixe de luz.
seus colegas fugiram em pânico. Então, quando voltaram, ele havia desaparecido. Travis ficou 5 dias sumido. A polícia suspeitou dos colegas, que passaram por teste de polígrafo. Então todos mantiveram a mesma versão. E 5 dias depois, Travis reapareceu desorientado e desabilitado. Ele afirmou ter estado dentro de uma nave e ao longo dos anos passou por diversos testes de detecção de mentiras e manteve o seu relato. Bom, se foi uma farsa, foi uma das mais duradouras da história. E comenta aí se você conhece até agora um desses relatos. Número 2, o caso do ET de Varginha, 1996. E esse caso aconteceu aqui no Brasil. Em janeiro de 1996, na cidade de Varginha, várias testemunhas relataram ter visto uma criatura estranha em um terreno baldio. Pequena, marrom, cabeça grande, olhos vermelhos e um cheiro forte e desagradável. 3 jovens afirmaram ter visto o ser de perto. Logo depois, começaram relatos de movimentações do exército e do corpo de bombeiros na região. E foi aí que testemunhas falaram sobre capturas, transporte de algo desconhecido e uma operação rápida de controle de informações. E como sempre, o governo negou tudo. Mas o grande número de testemunhas independentes e a presença militar naquele dia fizeram do caso um dos mais famosos da América do Sul. A Noite Oficial dos OVNIs no Brasil, 1986. E agora o caso que talvez seja o mais impressionante de todos. Na noite de 19 de maio de 1986, radares brasileiros detectaram múltiplos objetos não identificados, 21 para ser exato. Eles foram rastreados por diferentes sistemas e perseguidos por caças da Força Aérea Brasileira. Os pilotos relataram que os objetos mudavam de direção de forma abrupta, aceleravam de maneira incomum e desapareciam do radar ao se aproximarem. E sabe o mais impactante? A própria Força Aérea Brasileira realizou uma coletiva de imprensa admitindo que não sabia explicar o ocorrido. Não foi apenas testemunha civil, foram controladores de tráfego aéreo, radares militares e pilotos treinados. E até hoje não existe uma explicação oficial conclusiva. Então nós temos um caso em Roosevelt, onde a versão oficial mudou em questão de horas. Um grupo de 6 homens que sustentou o mesmo relato por 50 anos, uma cidade brasileira cheia de testemunhas e movimentação militar, e uma noite em que a própria Força Aérea Brasileira admitiu não saber o que estava acontecendo. Então nenhum desses casos tem uma explicação totalmente satisfatória. E o mais curioso é que com o passar do tempo, eles parecem ficar ainda mais relevantes, porque os governos não estão mais simplesmente rindo do assunto. Eles estão investigando, liberando documentos e criando protocolos oficiais. O que nos leva à pergunta final: o que mais será que está escondido nos arquivos que ainda não vimos? E se você quer mais vídeos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Falou!